o caso de hoje é particularmente desafiador, não só no diagnóstico principal, mas em vários aspectos, várias peculiaridades que eu tenho certeza que todos vamos aprender muita coisa, principalmente em termos de raciocínio. Temos lá na mesa do lado oposto, provando que métodos diferentes convivem bem, a doutora Andréia, chefe do ECO, o doutor Paul, chefe da ressonância da tomografia, meu chefe. Também vamos contar na presença da plateia da doutora Mariana, que vai acertar tudo e vai encerrar a reunião no terceiro slide, como sempre. E ao meu lado, a nossa chefe-geral, a doutora Edileide, que vai apresentar os nossos residentes como trocas de hoje. Olá a todos. Então, quem vai apresentar o caso hoje é o doutor Paulo Vitor, nosso residente, e quem vai fazer um comentário no final é a doutora Ana Caroline Fonseca. Vamos então começar, Paulo? Prazer, meu nome é Paulo Vitor, sou residente do primeiro ano de cardiologia e vou dar início ao caso do mioquimagem. Esse caso foi atendido aqui no ambulatório do miocárdio. Era um paciente sexo masculino, 66 anos. Ele era hipertenso, dislipidêmico, ex-tabagista, cessou há cerca de 14 anos. Teve 3 episódios de AVC isquêmico com sequelas cognitivas leves. Antecedente familiar: ele tinha uma mãe com um IAM que não soube relatar a idade. Fazia uso de AS, simvastatina, hidrocloro e enalapril. A história da doença atual dele foi que ele foi encaminhado por um hospital secundário após o 3º episódio de AVC. Durante a investigação etiológica, ele realizou um anjo-TC que tinha carótida sem aterosclerose significativa e tinha alteração tanto no eco quanto no eletro. Ao exame físico, ele era um paciente obeso, 90 quilos, altura de 1,65, hipertenso, pH 140/80, estava em bom estado geral, corado, lúcido, orientado, tinha uma disartria sequelar leve. Ao exame cardiovascular, ele apresentava um sopro sistólico, principalmente em foco aórtico, ausculta respiratória sem alterações, abdômen inocente, sem edema, sem turgência jugular, tempo de enchimento e boa perfusão capilar. Agora a gente realizou o eletrocardiograma e eu vou pedir o auxílio da doutora Mariana, do setor de eletrocardiograma do DET. A gente desafiou a plateia aqui a fazer o diagnóstico desse eletrocardiograma. Alguém quer fazer uma hipótese do que antes da Mariana falar, porque depois que ela falar não precisa mais nada, né? Acabou a reunião, né? Então... Doutor Alex, quer comentar o eletro? Rafael, você levou o microfone? Boa tarde. Bom, o ritmo é sinusal. Tem uma má progressão de onda R em V3 para V4. Tem inversão de T em derivações precordiais. Não se preocupe, Alex, não acerta esse diagnóstico, porque já a gente perguntou a muita gente boa e ninguém acertou. Mas ela riu o resto da vida do pessoal que Vamos então à nossa mestra aqui, doutora Mariana, por favor. Está voltando. Bom, a primeira coisa é um homem de 66 anos com muito alto risco de doença arterial coronariana. É um paciente que ele é obeso, dislipidêmico, hipertenso, já teve evento cardiovascular, ele já teve AVC e tem mãe que teve DAC também, né? Então, ex-tabagista também. Então, a primeira coisa que eu quero saber qual é o contexto que foi feito esse eletro, se esse paciente tem dor precordial. Não, assintomático sempre. Completamente sem nenhuma dor precordial. Bom, então diante disso a gente tem que ver outras coisas. Ele tem, de fato, o Alex falou, é um ritmo sinusal, então onda P positiva em D1, negativa em AVR, plus minus em V1 e positiva em V6. Ele tem um átrio que ele ocupa lá em D2, opa, eu estou com um negocinho aqui, né? Ele ocupa lá em D2 quase um quadradinho, ou seja, ele tem um átrio bem aumentado.
E ele tem esse átrio que, quando a gente vê em D2 longo, ele faz algumas da P meio bífida. Então, muito provavelmente, ele tem um bloqueio interatrial, aqui uma doença atrial, e se corrobora, inclusive, com uma sobrecarga de átrio esquerdo aqui. Intervalo PR, ele é normal. E aí, quando a gente avalia o complexo QRS, ele não tem um desvio do eixo, o eixo é preservado. Ele realmente tem essa progressão lenta, que pode ser num contexto até de, talvez, a progressão lenta, não mostra nenhuma causa patológica propriamente dita, apesar de ser descrita como algumas cardiomiopatias. Mas o que chama atenção nesse QRS é essa fragmentação desse QRS. Esse QRS é extremamente fragmentado em D3 e AVF. Em D2, ele parece que tem até um empastamentozinho inicial aqui, que poderia ser confundido com onda delta, mas não é porque ele tem essa fragmentação aqui. A própria fibrose pode ser confundida como empastamento inicial, como onda delta. Só que essa fragmentação que a gente vê em parede inferior, a gente também vê em parede lateral, em V5 e V6. Então, ele tem uma fragmentação do QRS, mostrando uma possível área eletricamente nativa ou fibrose inferolateral. Em relação ao segmento ST, ele tem alterações difusas do segmento ST. E o que chama muito a atenção é esse supradesnivelamento do segmento ST. Esse supradesnivelamento do segmento ST, ele não é típico de oclusão coronariana aguda. Ele faz um positivo e ele tem uma parte negativa muito importante aqui. O que pode parecer que esse supra fica num contexto até de um possível aneurisma de ventrículo esquerdo, porções aqui de cinéticas do ventrículo, da parede ventricular. Habitualmente, quando a gente vê o segmento ST do aneurisma, habitualmente nós vemos aqui na parede anteroapical e diante de área eletricamente nativa de Qs importantes. Só que aqui ele não tem Q. Ele tem, parece que, fibrose e fragmentação. E é por isso que, pensando que pode ser num contexto mais crônico, eu não descartaria essa possibilidade de ser um aneurisma aqui diante que isso de fato seja fibrose e aqui de fato seja um possível aneurisma dessa região. Não tem SVE, não é, Mariana? Não tem critério de SVE. Não tem nada de... Seria uma outra causa de alterações de repolarização. Poderia ser a sobrecarga de VE aqui também. Mas não tem. Temos um segundo ECG desse paciente. E com ela certa, com vai dar endereço. Está muito parecido, né? Não é o mesmo, mas a gente percebe que tem a fragmentação, percebe que tem essa alteração de repolarização aqui difusa. Essas alterações aqui podem ser por causa de massa ventricular aumentada também, mas tem a fibrose que mantém o QRS fragmentado, uma possível área eletricamente nativa fibrose aqui. Após a análise do eletro, foi solicitado exames laboratoriais. Ele tinha nos exames laboratoriais apenas uma alteração na hemoglobina glicada e uma proteinúria, com uma relação proteína e creatinina ordinária de 645. Além disso, tinha um LDL de 71, fora da meta para ele, que já tinha tido o evento. Agora eu vou convidar a doutora Andréa Vilela, da equipe do ecocardiograma, para comentar o ecocardiograma do paciente. Só os antigos, Andréa. Ainda não são suas imagens. Estou sem óculos, assim, eu preciso ver pertinho. Então, aqui, a gente, pelo antigo, né, esse exame foi feito aqui, né, nessa instituição. Então, a gente tem aqui uma dilatação moderada da raiz da aorta, né, 45 a gente considera moderada, a ascendente também está entre discreta e moderada, um aumento do átrio esquerdo, do diâmetro anteroposterior, as dimensões do ventrículo no limite superior da normalidade e a porção aqui, septo e parede posterior, de 9,9 normal. Na descrição, ele foi calculada a fração de ejeção pelo método de Simpson em 60%. O volume do átrio esquerdo foi dado como discreto, 39 ml por metro quadrado.
E ele descreve aqui um aumento assimétrico da espessura miocárdica do segmento apical de todas as paredes, medindo o seu maior diâmetro de 18, gerando nesse exame um gradiente intraventricular em repouso de 22. Não foi descrito mais nada aqui, né, de alteração. O strain foi reduzido, foi dado com uma disfunção diastólica grau 2, né? E uma pressão pulmonar normal, de 27 milímetros de mercúrio. Não fala nada de alteração segmentar aqui, né? Ele só coloca que tem uma redução da deformação na região apical, mas não descreve aneurisma, nada, que estou falando isso por conta dos comentários. Mas tem um segundo eco. Pode passar. O primeiro foi de agosto, né? E esse agora mais recente. Então, esse daí de fevereiro de 2024. Teve, então, uma queda da fração de ejeção, um aumento da espessura miocárdica do segmento médio apical de todas as paredes, com maior diâmetro de 20 no segmento médio apical, predominantemente da parede anterior. Aumento na espessura da parede livre do ventrículo direito e foi dado, nesse momento, um aneurisma apical do ventrículo esquerdo. Mantendo uma disfunção diastólica grau 2, nesse momento já com algum grau de hipertensão pulmonar, uma hipertensão discreta, e foi descrita uma imagem sugestiva de trombo na região apical. Acho que é isso, né? Basicamente, os achados aqui lembram um pouquinho o que a gente chama de cardiomiopatia hipertrófica da forma Yamaguchi, né? E é bem comum a gente, ao longo do tempo, apresentar, principalmente quando você tem um gradiente médio ventricular, você acaba tendo um desenvolvimento do aneurisma da região apical. Isso se deve principalmente que na hora que tem a constrição médio-ventricular, você tem o jato que é anterógrado, que vai sentido a aorta, mas tem um jato que sobe e bate na ponta. Nessa região da ponta, além de ter lesão de jato ao longo do tempo, você tem também um aumento da tensão da parede, levando à dilatação daquela cavidade. Então, a alteração aneurismática da região apical, da forma Yamaguchi, não é por doença coronária, mas simplesmente por conta de um desbalanço de oferta e consumo decorrente dessas alterações que eu falei. Estranho, se fosse esse o diagnóstico, ter eletrocardiograma não é muito sugestivo, né, Mariana? A gente espera um Yamaguchi com ondas bem amplas, né, na parede lateral, mas vamos em frente. Não, ainda não. Em seguida, ele foi realizado um Holter, que eu vou pedir a ajuda da doutora Mariana também para comentar. ...21 horas de duração, com uma quantidade até grande de artefato de 17%, mas ele foi efetivo porque o que ele queria ver com certeza era a arritmia ventricular, e deu uma densidade alta de 14% de arritmia ventricular, de acessístoles ventriculares, sendo que foram vistas 101 taquicardias ventriculares, e aí aqui entra naquele contexto que a gente fala de tem taquicardia ventricular extremamente rápida, com uma frequência cardíaca de 189, mas algumas que são bem mais lentas, aí num contexto talvez de um ritmo idioventricular acelerado. Então, teria que ter, com certeza, teria que ver a quantidade de taquicardia mesmo que dá, se é prevalente em relação ao RIV. Frequência cardíaca boa, sem pausa, que a gente tem do Holter. Traçado do Holter. Essa frequência, né? Então, ele vem com um azulzinho, um ritmo sinusal, e esse vermelho como essa taquicardia ventricular, que é RS alargado, e olha como ela é rápida, esse intervalo de acoplamento aqui de 300 milissegundos, intervalo de acoplamento aí curto, mostrando como é rápida a taquicardia ventricular. E aqui que ele deu aqui como RIVA, né? Se o Wallace quiser, o Wallace é o R3 da eletrofisiologia clínica, se ele quiser comentar, porque ele tem uma frequência aqui que está como RIVA, né? Mas se reparar aqui, como é que está? Está bem rápida a frequência cardíaca, né? No final.
Boa tarde, né? Eu sou R3 da Eletrofisiologia Clínica. Não sei se eu vou ter muita coisa a acrescentar, doutora Mariana, mas é isso. Parece que o traçado assume um ritmo ventricular ali no traçado inferior à direita, né? Um intervalo de acoplamento em torno de 900 a 1000, daria uma frequência de 60, depois ele assume um ritmo de acoplamento de 300 milissegundos ali, né? Em torno de 150. Pode ser que o paciente tenha saído em um ritmo de escape, depois assumido uma TV, né? E polimórfica, né? Algumas aqui polimórficas também. Polimórficas, ali depois assume um ritmo mais monomórfico. Eu achei interessante esse caso, porque se eu olhasse só na página da frente, eu ia achar, nossa, uma riva com 9 batimentos não me preocuparia, porque é riva, né? Não é tão alta a frequência. Mas quando a gente vai olhar o traçado, a gente vê que essa frequência ficou menor, porque contou os 3 batimentos iniciais. E se você pega os batimentos, os 7 últimos estão com uma frequência bem rápida. Para mim, eu acho que é mais fácil de entender isso como um ataque ventricular do que uma riva, porque a frequência dos últimos batimentos foi muito alta, né? Mas por isso que eu acho que precisa olhar, né? Porque no global a frequência é baixa, mas não é, né? Aqui foi um novo Holter, foi realizado. Esse paciente, na segunda consulta, evoluiu assintomático, como em todas as consultas do ponto de vista cardiovascular, manteve níveis expressórios controlados, ainda com extracístoles frequentes na ausculta e sem sinais de sobrecarga de volume. Foi medicado com varfarina, conforme o tempo de protombrina, suspenso o AS, trocado simvastatina por atorvastatina e iniciado metformina por conta do pré-diabetes. Orientado além modificação dietética e iniciado screening familiar com eletrocardiograma e ECG. Screening para a suspeita de cardiomiopatia hipertrófica. Foi iniciado, além disso, metoprolol, amiodarona e espironolactona. Nesse momento, depois do eletro, a história clínica, o ecocardiograma, a gente perguntava para vocês qual seria o diagnóstico mais provável até esse momento. Quem quer chutar? Quem acredita no eco e acha que é hipertrófica, levanta a mão. Aquele pessoal já tem ponto a mais na hora da prova do R3. Quem acha que o eco viu só parte e acha que pode ser uma amiloidose, levanta a mão. Ninguém, ninguém quer ficar na amiloidose. Eu acho que acreditaram mais no eco do que no eletro. Do que no eletro. Porque o eletro Quem acha não é que o eletro estava certo e é uma tem um secundária à infarto, hipertensão, levanta a mão. Mariana, ainda bem que você não está vendo, você se sentir solitário. E quem acha que é doença de Fabry, pode ser sempre aqui no mioimagem, ninguém. Então ganhou hipertrófico. Uhum. Na última consulta, ficou mesmo com uma hipótese diagnóstica de miocardiopatia hipertrófica, não obstrutiva, forma Yamaguchi. E a conduta foi mantido Marevan, atorvastatina, hidroclorotiazida, enalapril e metformina. Além disso, mantido metoprolol, amiodarona e espironolactona. Na segunda consulta, ele teve que ser reduzido a enalapril por conta de ter aumentado um pouco o gradiente e ele ficou um pouco mais sintomático. E o retorno foi marcado para 3 meses. Vocês veem que a gente falou de não obstrutiva, mesmo tendo um gradiente de 20, né? A gente sabia da existência do gradiente, do sopro. Vocês não acreditaram, não é? Não, mas é porque a gente só pode se falar em obstrutiva quando a gente encontra um gradiente maior do que 30. Então, tinha um gradiente pequeno e, por definição, você tem que falar de gradiente maior que 30 para você definir que é obstrutiva. Então, não obstrutiva, apesar do gradiente baixo de 20. Aqui, eu acredito que tenha duplicado o slide. Não... Uhum. E aqui acho que a gente não botou qual o próximo exame, né? Que a gente pensou aqui para esse caso, qual seria o exame? Acho que todo mundo ia chutar aí na ressonância mesmo. Né, mas acho que agora ficou meio induzido que é um eco pela doutora Andréia, né? Chamar a doutora Andréia para comentar o ecocardiograma. Bom, esse exame foi feito recentemente lá na sessão. Nessa primeira imagem, o staff quis só valorizar aqui as dilatações, né, da raiz da aorta e da aorta ascendente, 47 de raiz e 45 de ascendente, caracterizando aí um aumento moderado.
Aqui é um paresternal longitudinal, então acaba não chamando tanto a atenção, né? Isso eu me refiro em relação ao tamanho da espessura da parede. Então, só para vocês se identificarem, aqui nessa primeira câmera é o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, a aorta, átrio esquerdo e a válvula mitral. Logicamente, a gente sempre acaba meio que procurando, né, um aumento da espessura da parede miocárdica para tentar justificar esses achados. E lembrar que aqui, muitas vezes, a gente só está vendo aqui a parede anteroseptal e inferolateral, uma porção pequena da porção média mais a porção basal. Então, se o aumento da espessura for médio apical, a gente realmente vai olhar essa imagem achando que não tem nada de hipertrofia. As dimensões do ventrículo esquerdo dentro da normalidade, para homem, né, 57 o diâmetro diastólico. E aqui foi rodado um pouco a mão, né, e descido um espaço intercostal, tentando encontrar lá a ponta quase do ventrículo esquerdo. E a gente já consegue ver aqui que a gente já tem um aumento da espessura, predominantemente aqui da região médio mais distal da parede anteroseptal e a parede lateral também, sendo medido aqui 20 milímetros e na parede lateral 15 milímetros. Aqui ela colocou só para mostrar a partir do momento que a gente consegue ver o aumento da espessura, tá? Então aqui vocês vejam que a porção basal normal de espessura e aí depois já tem esse aumento. Foi feito, então, um eixo curto, né, transverso, desde a porção basal até a porção apical do ventrículo esquerdo. Isso foi feito para chamar a atenção, principalmente do tamanho da espessura miocárdica. Então, na porção basal, um aumento mínimo da espessura, né, nada que chame muito a atenção. Mas desde a região média, a gente já tem, chama a atenção a posição dos papilares, existe uma rotação, tá? Uma rotação meio que anti-horária aqui, e com o aumento da espessura, e na região apical, vejam como que é espessa a parede, tá? Essa porção apical não é a pontinha, é mais quase distal, tá? A porção mais apical vocês vão ver melhor no 4 câmaras. Então, aqui no 4 câmaras, a gente tem, então, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio direito. Chama a atenção aqui essa discinesia dessa porção, fica mais evidente aqui com o Collor. Então, a gente tem aqui um estreitamento da cavidade durante a sístole e tem esse abaulamento da região apical. Nessa porção, a gente vai ver melhor nas outras projeções, nos outros slides, a espessura da parede é bem mais fina, tá? Aqui, para avaliação do fluxo da mitral, não tem nenhuma restrição ao enchimento diastólico e tem um refluxo mitral discreto. O volume do átrio esquerdo ficou de importante, estimado em 64 ml por metro quadrado. E a avaliação da função diastólica, o paciente tinha uma relação ELIN aumentada, que ficou de 15, tá? Caracterizando ali uma disfunção grau 2. Essa foi uma 4 câmaras para tentar ver o ventrículo direito, tá? Ele tem uma espessura de parede mínimo, no limite superior da normalidade, não chamou tanto a atenção, mas a contratilidade é preservada. A pressão sistólica da artéria pulmonar um pouquinho aumentada, em 37 milímetros de mercúrio. E aqui a gente tem as 3 projeções, né, que a gente consegue fazer num recurso do eco tridimensional, 4 câmaras, 2 câmaras e 3 câmaras, e vejam que em 3 câmaras a gente consegue ver melhor esse abaulamento da região apical, caracterizando ali um aneurisma da região apical. Essa porção aqui acaba tendo um fluxo mais lento, então a gente, não sei se vocês conseguem ver, já existe um conteúdo na região apical melhor visualizado aqui no 4 câmaras. Tá? Aqui novamente. E aqui a gente consegue ver, então, esse conteúdo que, na verdade, é um trombo, né? Esse paciente tem um trombo na região ali do aneurisma apical, mais bem visualizado aqui no 3 câmaras. E aqui ela foi dado zoom para a gente conseguir ver
melhora o trombo e foi feito a medida em torno de 12 por 5 milímetros. A fração de ejeção foi feita pelo método tridimensional, ficou estimado em 48%. E na avaliação do strain, a gente consegue ver, então, que o strain pegou bem essa alteração, uma discinesia, na verdade, um aneurisma dessa região. Então, a região apical, ela tem essa alteração aí de deformação e poupando as porções mais basais. Exatamente o oposto que a gente acaba encontrando na amiloidose, né? E na avaliação da deformação na amiloidose, a gente tem uma preservação da deformação da região apical com uma redução da deformação dos segmentos médio-basais. E, normalmente, a amiloidose cursa com fração de ejeção preservada. É isso. André, eu queria que você chamasse mais atenção, porque eu nunca tinha visto tão claramente a posição, as duas paredes, lateral e septal, se encontrando na região média, ali fazendo esse gradiente na região média ventricular. Eu nunca tinha visto tão perfeitamente isso. Ficou bastante, Né? chama bastante atenção, mas nesse exame, o máximo que a gente... Deixa eu só voltar aqui. Que foi pego, e tinha um turbilhonamento, mas que não era muito emocionante durante o exame, mas o gradiente foi pego com Valsalva, foi de 15, tá? Então, não foi realmente um gradiente obstrutivo. Mas dá realmente essa sensação de obliteração, né? Então, principalmente aqui, a gente vem encostando as paredes, né, junto com... Se a gente for prestar atenção, em 4 câmaras, esse paciente ele tem uma inserção mais apicalizada do músculo papilar, tá? E ele, além de ser mais apicalizado, ele é mais alongado e hipertrófico. Então, é ele que fica aqui no meio das paredes, ele que está ajudando ali na fisiopatologia da obstrução médio-apical ventricular. Não chega a ter uma obstrução, obliteração total. Em 2 câmeras, a gente, por exemplo, não vê essa encostar, né? Vamos lembrar que é tridimensional, então ele acaba não tendo um gradiente tão alto. Mas isso justifica, e onde a gente coloca aqui o contínuo, a gente vê um fluxo de gradiente, né, negativo, e vê um fluxo positivo durante a sístole, que bate exatamente aqui nessa região apical. Mas, neste momento, não com uma velocidade tão alta, porque realmente a ponto do paciente ter estase na região apical com formação de trombo. Então, não é aquele jato sistólico que acaba lavando a região apical, não é. A gente pensa pouco nessa possibilidade, né? Vai um jato para a aorta e um jato de volta para a ponta. Isso. E é por essa lesão de jato que faz o aneurisma, né? Nesse tipo de cardiomiopatia hipertrófica, né? Muito legal. A gente elogia quando tem que elogiar, mas merece críticas, né? Você vê que a Mariana não falou que tinha trombo na ponta pelo eletro. Então, Verdade, não falou isso. quase que você acertou. Agora eu gostaria de convidar o Dr. Paulo para comentar a ressonância do paciente. Eu queria comentar que o laudo que a gente recebeu dessa ressonância foi de amiloidose. Amiloidose. Quem laudou a ressonância achou que era uma amiloidose cardíaca. Pois é. Não foi o Dr. Paulo, claro. Não, Esse foi exame antes do Paulo feito nascer. antes do- Na verdade, o exame não foi feito nesta instituição. É um exame externo. Ainda A bem que gente... você falou isso, todos eles estavam achando que tinha sido eu. E porque a gente resgatou as imagens, extraímos boas imagens, embora tenha faltado algumas, mas dá para a gente começar a discutir direitinho. A doutora Edileide fez questão em colocar essas imagens, lembrando um caso anterior que a gente teve, né, uma forma... Não é o paciente agora, é o no anterior, paciente 5 atual. de março. Aham. É o mioque mais antigo, mas era uma forma do ventrículo direito, dava provavelmente de espessura, mas chamava muito atenção esse padrão de riacho tardio subendocárdico no ventrículo esquerdo. Então, só para lembrar para vocês que o padrão subendocárdico difuso tem vários diagnósticos diferenciais além da amiloidose. Então, não todo subendocárdico é amiloidose e também não todo subendocárdico é CMH, como a gente vai ver. Mas é uma questão que quem analisa a imagem deve sempre ter em conta o contexto de outros achados e não só isoladamente um deles, né? Só lembrando para vocês esse achado do exame. Agora sim, vamos com o exame do nosso paciente. Então, comecei nesse caso logo de cara com um cine em
5 câmeras, na verdade, que vocês veem que a aorta está no meio, uma aorta um pouquinho horizontalizada, dilatada, acaba dando essa dificuldade para chegar a um plano verdadeiro, mas vocês percebem claramente esse aumento da espessura miocárdica na porção médio-apical, tá? E a gente observa que não pegou o ventrículo direito e que tem uma imagem preta na sístole. Então, isso que a gente na ressonância acaba falando que perde o sinal e a nossa visão de gerar um gradiente intraventricular. Tá? O segmento apical, o ápex, vocês veem que tem um afilamento, a espessura miocárdica é muito mais diminuída e tem um movimento que está indo além do meu ponteiro, demonstrando assim que uma discinesia condizente com o achado de aneurisma já descrito desde o eletro mesmo, né? E aqui a gente percebe uma imagem com um hipossinal que poderia ser uma imagem de trombo. A gente vai confirmar em outros achados. Tá? Cine 2 câmeras, a gente percebe claramente como o músculo papilar envolvido acaba colaborando com essa fisiologia, né, de aumentar, de ter um gradiente intraventricular. Tá? Claramente a gente entende como na fisiopatologia dessa formação de aneurisma, né, como tem vários componentes envolvidos. Além do gradiente, a porção apical sendo mais fina, sendo mais suscetível a alterações de lesão microvascular e oferta e demanda que podem corroborar com isso. Cine de 3 câmeras, um pouquinho torto, mas a gente vê que na porção da via de saída não chama muito atenção, ao contrário que a gente tinha chamado mais essa aceleração de fluxo médio ventricular, médio para apical. Tá? No cine eixo curto, que a gente analisa e faz mais detalhadamente o cálculo da fração de ejeção, percebam que o aumento da espessura chega até 20 milímetros na porção apical, segmento apical muito mais significativo, e esse afilamento no ápex que já tinha chamado atenção. A disposição de outros achados, por exemplo, criptas, músculo papilar anômalo, implante anômalo, que acaba muitas vezes chamando a atenção nesse fenótipo de hipertrófico, não tem. Então, a espessura é o achado mais chamativo nesse exame, tá? Assim como sem acometimento também do ventrículo direito. E a gente sempre na ressonância costuma analisar e vejam como quando a gente compara com a imagem eixo longo, a gente consegue ter uma clara noção do segmento acometido médio ventricular. Imagens ponderadas em T2, já estão acostumados, os mioquiadictos, né, que vem a imagem ponderada em T2 para observar edema, inflamação, nesse caso não for negativo, mas essa imagem também é interessante, em T2, o Dr. Ibrahim sabe muito bem, os trombos que são mais recentes costumam ter um hipersinal nessa sequência. Então, acaba sendo uma imagem interessante nesse paciente. Realce tardio, uma vez que a gente injetou o contraste, espera um tempo e observa todo o miocárdio normal que fica preto e aquele que não conseguiu eliminar, que não fez essa lavagem do contraste, fica retido, demonstrando claramente como o nosso paciente apresentou um realce tardio subendocárdico na porção apical, segmento apical. Ele chega a ser transmural no ápex e chega cometendo a porção apical anterior, septal e inferior. E para quem não viu o trombo aqui, a gente está vendo o trombo também documentado pela sequência do realce. Vocês sabem, uma estrutura avascular, não vai ficar contrastado, portanto, acaba dando essa imagem preta. Caracteristicamente, não apresenta o clássico padrão de cardiomiopatia hipertrófica ou realce juncional, porém, a gente sabe muito bem que os achados de espessura miocárdica e esse afilamento do ápex com realce tardio também pode ser apresentado como um desfecho tardio em pacientes que têm cardiomiopatia hipertrófica, tanto assim que provavelmente vai ser conversado que acaba sendo o pior prognóstico desses pacientes, conhecido em inglês como burned out apex, né? E a tradução em português que acaba sendo um pouquinho complicada, pensar em apex queimado, mas é possível conversar. Então vejam aqui nesse eixo longo como acaba sendo mais chamativo a presença do realce tardio, poupando os segmentos apicais, e quem olhar só a imagem basal até acharia que é normal quando a gente vê na porção média e apical mais hipertrofiada com essa presença de realce tardio. Então isso está sendo bem descrito, a análise multimodal é muito importante, tanto no ecocardiograma, ressonância magnética, demonstrando assim claramente que pacientes com aneurismas
o prognóstico deles no porção apical acima de 2 centímetros é muito pior do que a população com CMH sem aneurisma, tanto para eventos embólicos como para perda da fração de ejeção, que está sendo bem descrito nesses tipos de pacientes. Perfeito. Eu queria que você mostrasse de novo, Paulo, aquela imagem do ventrículo em ampulheta, né? Que chama bem a atenção a gente ver a cavidade dividida em duas pela região média. Eu que até Ibrahim vai fazer um comentário aqui, se esse hipertrófico é Yamaguchi mesmo ou é um médio ventricular, né? Por conta disso. Você mostra novamente aquela imagem do eixo longo? Vou colocar aqui duas. Essa imagem, achei sensacional. Essa imagem ficou mesmo, ela Muito mostra aí bem uma bonita, né? ressonância média apical e, como a Andréa já tinha colocado muito bem, sem nenhum sinal de turbilhonamento, quer dizer, não tem sinal de obstrução mesmo. Pode ser que ela tenha sido uma média apical desde o início, mas volta para o realce, Paulo, por favor. O realce que o Paulo mostrou, isso, obrigado. O realce que o Paulo mostra aí tem um realce de padrão hipertrófico, mas também tem o realce que vai de subendocárdico para transmural no ápice. Então, não é impossível se imaginar que essa espessura de ápice tenha sido maior no passado. E que por um fenômeno isquêmico ele tenha sofrido aí um infarto tipo 2, e isso levou a essa formação desse aneurisma. O que poderia também explicar o eletro tão atípico que ele tem, sem nenhum sinal de HVE num ventrículo que tem uma espessura tão grande. E você já tinha descrito a fibrose e aquela onda T negativa que poderia ser um aneurisma. Então, eu acho que é bem possível que o caminho desse paciente tenha sido de uma forma mais característica de Yamaguchi para uma fibrose com dilatação e piora do ventrículo queimado, do ventrículo queimado para um aneurisma verdadeiro. Eu acho que essa é uma boa possibilidade para esse paciente. Mas a gente podia falar mesmo que é um Yamaguchi ou um médio ventricular? No momento dá para falar que é uma média ventricular. Quando eu vejo o coração assim, ampulheta, aquela região média, dividindo o coração ventrículo em dois, eu sempre penso que é um médio ventricular. Mais do que o Yamaguchi. Mas deve ter mesmo. sido o Yamaguchi clássico, que agora virou um médio ventricular. Você acha? Eu acho. Esse tipo de infarto é muito extenso. Isso não é a necrose que a gente vê habitualmente nos pacientes com hipertrófica. Isso é necrose de aneurisma mesmo. Isso aí tem muita fibrose. Mas ali fecha bem, como a gente vê no eco, fechar as duas paredes, a gente vê também Mas aqui olha na o ápice como ressonância. projeta muito. É um aneurisma verdadeiro. Porque tem um uma cinesia aneurisma, mesmo. pois é. Então, Mas eu acho que é até secundária a fibrose. o secundário também, por essa hipertrofia, o jato de volta ali, fazendo muita fibrose, ampliando a né? ponta. É muita fibrose. Eu acho que era aumentado, sim, a espessura. A impressão que dá que era mais aumentada a espessura na região apical e que aquilo, pela isquemia, foi criando uma fibrose, por isso que ela perdeu a espessura. No primeiro eco, nem estava descrito nada de aneurisma, Exatamente. né? E depois que passou a apresentar. Então, a impressão que dá é que agora realmente é uma médio ventricular, né? Mas a impressão que dava no primeiro eco era de Yamaguchi mesmo. É uma média Mas ventricular com passado. o fato de não ter sido visto no primeiro eco é possível também, porque é questão de onde você A está pessoa olhando, não, né? não É a pegou o ponta, apical verdadeiro, Não é? porque é difícil. Às vezes acontece, dependendo, você amputar a ponta e não ter visto. Pode acontecer. Mas é que realmente a parede ela é fibrótica, né? É fibrose. É A muita parede fibrose. da ponta ela é fibrótica, não tem músculo ali. Mesmo no Yamaguchi, quando a gente vê fibrose, costuma ser aquela coisa mais tênue, mais a cardiomiopatia hipertrófica mesmo, que é aquela questão de estar entremeado músculo com fibrose. Aí, volta aquela imagem, vai para frente, por favor. Mais. Aí, se vocês olharem, principalmente as duas imagens de cima à esquerda, é uma imagem branca, quase que fibrose pura. E aquela imagem de cima à direita é uma lesão bem subendocárdica. Então, eu estou conseguindo enxergar uma progressão em onda da lesão isquêmica de subendocárdica para transmural. Sim. A do meio, ela tem até um pouquinho de subendocárdio preservado. Por isso que eu acho que ela é mais do que simplesmente o processo habitual que a gente costuma ter. Acho que você tem mais um caso para sua coleção. Na região média, na base, não tem realce tardio Não. subendocárdio, Não. só na ponta. Só na ponta. Só queria acrescentar que a tendência do seu aneurisma provavelmente é prolongar mais essa formação, né? O aneurisma vai continuar crescendo e vai dar essa formação de altere, né? Lembrando muito ao médio ventricular, mas com certeza esse componente de dilatação do aneurisma que acaba formando essa aparência diferente. Né? Sabe onde é que a gente vê essas imagens tão claras assim? Quase aguda de infarto e quando o pessoal faz a alcoolização do
primeiro septal. Aí fica uma parede tão branca quanto essa, porque tem uma necrose mesmo ali, não tem só um pouco de fibrose entremeada ao músculo, tem necrose mesmo, aí costuma ficar branco desse jeito. É engraçado que a gente não vê realce na porção mais espessa agora, né? Não Justo. tem. Justo. Por isso que eu acho que o mecanismo foi outro. E ele agora tem muita fibrose e mais ou menos da mesma idade, né? Você vê que todas elas estão com a mesma intensidade de branco. E como você comentou muito bem, não tem tanto na região mais espessa, que é uma marca registrada da hipertrófica. Isso fala a favor que provavelmente nas arritmias que esse paciente faz, o foco de reentrada é a ponta, né? Na ponta. Uhum. E o interessante é que se a gente tem alguma dúvida que deveria anticoagular um paciente que tem um aneurisma de ponta não hipertrófica, esse caso mostra que realmente precisa, né? Ele fez 3 AVCs, provavelmente por conta desse trombo aqui apical que ele tem, né? Uhum. Posso fazer uma pergunta para a doutora Mariana? Claro. Doutora, então eu estava até discutindo aqui com o Eduardo em relação a esses focos de arritmia dele. O paciente tem 14% de EVs, né, uma fase até de uma faixa aí que a gente começa a considerar a cardiomiopatia. Lógico que tem esse período de frequência mais baixa. O paciente tem esse aneurisma de ponta com fibrose. Mas no Holter parece que a polaridade era mais positiva, né? A gente, se fosse uma arritmia de ponta, esperaria uma polaridade do QRS negativa, né? Nas precordiais logo, que é uma... Lógico que é uma... exagera ali as derivações. A minha dúvida é se esse paciente valeria a pena a gente talvez pensar em um estudo com ablação ali, por conta dessa região de fibrose e aneurisma, ou talvez a gente pensaria numa mecanismo de atividade deflagrada, mais pensando em medicação. Eu acho... Aí você me põe no fogo cruzado, né? Porque aquele negócio que eu falo, me dá um eletro de 12 derivações, ele me coloca um Holter com 2 derivações e uma terceira, uma reconstrução eletrônica. Eu não avaliaria só a origem pelo Holter, não, de jeito nenhum. Pensando em uma coisa que acho que teria que ver se é polimórfica mesmo e a quantidade de polimórfica. Então, eu tenho 14%. De repente, eu tenho predominante uma morfologia que é responsável lá por 12%. Será que justifica eu fazer uma ablação? Talvez, mas será que justifica no meio de tanta fibrose, com um monte de foco? Eu sei que pode estar com a área de fibrose que ele tem grande daquele jeito, com a quantidade. Será que justifica eu fazer? Porque talvez se for polimórfica de vários focos, mesmo que sejam por lá, não tem aonde fazer, né? Então, acho que tem que ver quantidade, tem que ver a morfologia e tem que ver, de fato, no eletro de 12 para saber de onde está surgindo. A CDI, acho que é o tipo da coisa que deve levar para discussão, porque tem arritmias muito rápidas e tem uma quantidade de fibrose muito grande. Então, talvez... O aneurisma de ponto passou a ser considerado um fator de risco maior para morte súbita, né? Na última diretriz americana, na nossa, que vai ser publicada agora, vai ser apresentada agora no encontro de departamentos, que o doutor Ibrahim é o diretor científico. Vai ser apresentada a diretriz nossa brasileira, a primeira, e a gente colocou como fator de risco maior. Mas, por outro lado, se fala de que acima de 60 anos, que é o caso do nosso paciente, não há um benefício mais com relação a implante CDI, no que diz respeito à prevenção de morte súbita. Então, a gente fica aqui numa sinuca de bico, né? E é um paciente que já tem 3 AVCs prévios, tem uma cognição reduzida. Sinceramente, eu não cogitaria CDI para ele, não. Se fosse um paciente mais jovem, com certeza. Após a conclusão, toda a sequência de investigação, trabalhamos com a hipótese mesomiocardiopatia hipertrófica. E agora eu vou convidar a doutora Ana para fazer uma revisão sobre o tema. Boa tarde, eu me chamo Ana Caroline Fonseca, sou residente de clínica médica do Hospital Heliópolis e vou tecer comentários sobre a cardiomiopatia hipertrófica. A cardiomiopatia hipertrófica é uma hipertrofia ventricular esquerda que ocorre na ausência de outras patologias que desencadeiem tal alteração. Ela é prevalente, então a prevalência é de 0,2% na população adulta, que daria de 1 caso para 500. Trata-se de uma mutação genética de uma herança autossômica dominante,
que vai atuar nas proteínas contráteis do sarcômero cardíaco. As alterações são no gene MYH7 e MYBPC3. As manifestações são variadas, desde assintomática até morte cardíaca súbita e insuficiência cardíaca refratária. O que acontece? Acontece uma desordem celular miocárdica, porque fibras miocárdicas hipertrofiadas, elas acabam sendo distribuídas de forma desorganizada, interpostas, com uma quantidade variável de fibrose intersticial. Isso vai levar a uma disfunção da microvasculatura coronária, para uma disfunção, pelo um aumento da relação da parede lumen, que vai gerar mudanças de remodelação cardíaca. O principal achado é uma hipertrofia septal assimétrica, em mais de 75% dos casos, e outras hipertrofias também têm a apical, concêntrica, médio ventricular e lateral. Elas estão em ordem decrescente. Então, qual é a principal característica dessa cardiomiopatia? É uma cardiomiopatia não dilatada, com fração de ejeção preservada. Então, na maioria dos pacientes, essa hipertrofia ventricular esquerda ela não é progressiva e é compatível com uma longevidade normal. Nesses pacientes, há uma taxa de mortalidade anual de cerca de 1%. Mas ela pode evoluir com uma progressão da insuficiência cardíaca, sistólica, morte súbita e fibrilação atrial relacionada a fenômenos tromboembólicos, como a gente pôde observar no nosso paciente. O diagnóstico é feito através de exames de imagem. A gente tem o eletrocardiograma, que é um método sensível. Apenas menos que 10% dos pacientes vão possuir um eletro normal. E quando eles possuem esse eletro normal, eles têm um fator de melhor prognóstico. O ecocardiograma ele vai confirmar a hipótese diagnóstica e vai fazer a avaliação evolutiva desse paciente. Na ressonância magnética cardíaca, é um exame complementar ao eco e ele vai identificar as áreas de fibrose miocárdica. Adorei ela já. É mais forte do que eu, doutora, desculpa. E o Holter vai fazer a estratificação do risco de desenvolver arritmias ventriculares e morte súbita. Vou falar agora um pouco da ressonância e os padrões de realce tardio que a gente pode encontrar nessas cardiomiopatias. São padrões que vão ajudar no diagnóstico diferencial, mas não há especificidade nos achados e nem sempre eles serão presentes, como o Dr. Paulo nos explicou. Então, quando a gente pode ver que na cardiomiopatia hipertensiva, tem um padrão menos prevalente, mais discreto e sem um padrão típico. Na cardiomiopatia hipertrófica, a gente pode ver que o realce tardio é mais no mesocárdio e em pontos isolados. E está geralmente associado às áreas de maior hipertrofia, principalmente no septo interventricular e da parede livre do ventrículo direito. Já no caso da amiloidose, esse realce tardio ele é subendocárdico. Isso. E ele, no estágio inicial da amiloidose, ele pode nem existir, e em estágios mais tardios ele pode ser transmural. Já na doença de Fabry, ele é mais mesocárdico e está na parede inferolateral e anterolateral basal e médio. E ele vai ter essa diferenciação do padrão isquêmico para poupar o subendocárdico. Então, ele poupa o subendocárdico e faz mais na parede lateral. Sobre o rastreio familiar da cardiomiopatia. Só acrescentando que isso eu só falando do realce, né? E tem um mapa, que o mapa T1, é muito mais fácil vocês ajudarem para diferenciar isso. Doença de Fabry, o mapa T1 baixo acaba quase que confirmando o diagnóstico além do realce, tá bom? Obrigada, doutor. Sobre o rastreio familiar, então, é feita uma avaliação com anamnese, exame físico, eletro e ecocardiograma. A partir de 12 anos, essa avaliação ela é feita de 12 a 18 meses, a partir dos 18 anos, a cada 5 anos. Então, os testes genéticos eles não são realizados de maneira rotineira no rastreio familiar, com exceção nos casos em que a mutação ela é confirmada no caso índice. Muito obrigada.
Excelente, muito bem. Só queria fazer um comentário, já que tem uns 2 minutinhos, que o doutor Ibrahim me ensinou exatamente o que a doutora Ana Caroline comentou, só que esse caso contraria, ele me ensinou errado, né, Ibrahim? Eu sou um mau professor. Isso é um subendocárdio que é típico de amiloidose, e esse caso tinha subendocárdio no hipertrófico. Por isso que o colega de fora fez o diagnóstico de amiloidose para esse caso. Eu ensino errado de propósito por medo da concorrência. Isso é uma coisa que eu sempre faço, então não é surpresa. Número 2, disse assim, eu estava fazendo 2 cálculos aqui no celular, aliás, parabéns aos 2 pelas apresentações. Foi muito bem feita, a revisão muito bem extensa e o caso muito bem apresentado, apesar de difícil, porque ele é muito atípico. Né? Então, primeira coisa é isso, a gente estabelece padrões que devem servir de base para a gente começar a raciocinar. Mas coisas vão acontecendo por cima. Por exemplo, nesse caso, eu estou convicto que ele teve uma fibrose de ponta. Né? Ele teve infarto. No Yamaguchi é um pouco diferente. Você falou uma coisa muito importante, a realce é quase sempre na porção mesocárdica do local onde está mais espesso. E a questão de 15 dias atrás, acho que foi o último no outro auditório, mostraram um caso de Danon que tinha um realce de Danon, que na diretriz está como realce de Danon, só que não era Danon. Então, assim, é difícil você estabelecer padrões em imagem, não são dogmas, eles são pontos de partida para um raciocínio. Acho que isso que a gente mais quer com esse caso, que a gente aprenda a raciocinar nas variações e nas outras coisas. O Wallace fez um comentário bastante interessante também que eu queria complementar e que eu acho que é pouco explorado na hipertrófica ainda. Uma posição muito pessoal, então, sujeito a todas as críticas que isso tem. Mas a gente sabe de outras doenças, como, por exemplo, o próprio infarto, que a região mais perigosa de surgir é aquela interface próxima da fibrose com o miocárdio normal. Nesse paciente, essa área era muito extensa e tinha um pouco, desde as porções mais apicais até porções quase médio-ventriculares. Então, não seria surpreendente que essa arritmia estivesse surgindo de algum outro lugar. A gente ainda estudou mal pela ressonância essa interface. Qual é essa zona aqui na doença isquêmica, por exemplo, a gente pode chamar de zona de penumbra. Mas aqui, não sei se dá para usar esse nome, se não tem. Quão claro é esse corte de onde termina a fibrose e onde começa o músculo sadio. Então, isso eu acho que é uma coisa que tem que ser melhor estudada, porque o Paulo me falou que esse moço tem 8% de fibrose. Eu não fiz o cálculo, ele fez, tinha 8% de fibrose. Então, ele cai abaixo daqueles números mágicos de 15% para ser risco, mas ele tem aneurisma de ponta, que é outro. Então, cuidado com números mágicos também. E encerrando meus comentários e falando em números, a doutora disse que é 0,2%. Eu estava fazendo o cálculo aqui, eu procurei na internet. O Brasil atualmente tem 217 milhões de pessoas, de habitantes, um pouco mais, quase 217 milhões e 800 mil. Quantos pacientes tem com hipertrófico no nosso ambulatório? Nós temos planilhados 1.800. Estão faltando 432.200, que deveriam ter 434 mil pessoas com hipertrófico, e ninguém tem um número nem parecido com esse. Então, está na cara que é subdiagnosticada. Né? Então, esse paciente iria morrer, ele tem 66 anos e ele era assintomático, nunca tinha feito avaliação cardiológica. Se não fosse o AVC, a complicação por conta do trombo que ele teve, provavelmente, ele ia morrer sem diagnóstico, a família por tabela também, né? E a gente pôde fazer o diagnóstico agora por conta de um AVC, né? Que não é uma evolução tão frequente no hipertrófico. O AVC salvou. Então, e esse caso eu achei muito interessante, porque ele é o segundo, e a gente vai começar a colecionar esses casos, né, de hipertrófica com realce subendocárdico, que a gente está atribuindo ao infarto, tipo 2 nesses pacientes, e que não tem sido descrito na literatura. Isso aqui, Ibrahim não ensina a gente, porque realmente é muito raro. Então, não é o típico, claro. Mas a gente vê que a medicina não segue sempre as regras, né, Ibrahim? Não segue. Não. Eu ensino porque eu não sei. Mas, olha, pessoal, muito obrigado a todo mundo pela presença. Mariana, como sempre, matando o diagnóstico. A doutora Marinella nos honrando com sua presença sempre crítica e astuta. Aos 2 que apresentaram muito bem o caso diagnóstico, a doutora Andréia tornando a ressonância quase desnecessária e o Paulo mostrando que a fibrose ainda é o reino da ressonância de Leite. Não tanto, né? Não tanto o reino, porque eu acho que essa fibrose foi que atrapalhou o diagnóstico do outro. Por isso que ele é o reino, né? Da ressonância, não dos outros. Não do diagnóstico. Tá bom, obrigada a todos, uma boa semana. Até terça. Vamos.